Fala marceneiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Rebelato. Sou o Vitor Hugo e aqui eu sempre trago estratégias para você, dono de marcenaria, produzir melhor, lucrar mais, tudo com gestão e uma boa organização. Então seja bem-vindo mais uma vez, muito obrigado por estar me assistindo e hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante. Se você não está fazendo isso, você provavelmente vai ter problemas aí nas suas entregas, na sua produção e principalmente na produção não, né? Na venda da sua marcenaria. Então, vamos lá, marceneiro. O que é que pode estar acontecendo que pode dar problema nas nossas entregas? Marceneiro, produção, a gente sempre acha que a nossa marcenaria estar produzindo é sinal de que ela está bem. Mas nem sempre é isso, porque às vezes a marcenaria ela pode estar produzindo muito, pode estar tendo bastante venda, pode parecer que está tudo muito bonito, perfeitinho, mas na verdade pode ser apenas uma máscara que está ali cobrindo algum outro problema muito grave. E isso pode ser um problema, porque quando a gente cai essa máscara, estoura aquela bolha, a gente nem percebe o que aconteceu, nem sabe por que aconteceu e pode dar um problema muito grande dentro da nossa empresa. Então é isso que eu vou ajudar hoje você a detectar esse tipo de probleminha que pode estar afetando o marceneiro. Por isso, uma das chaves para a gente não ter problema com as nossas entregas, não atrasar a nossa entrega, não ter problema na nossa produção, é a organização. E eu sempre falo muito aqui, eu sempre toco nessa tecla, sempre fico falando que você tem que organizar, que você precisa fazer isso, aquilo. Mas aí vem o marceneiro e diz assim pra mim, Vitor, eu sei que precisa organizar, mas fica tranquilo que a minha marcenaria tá tudo ok, tá organizada, eu não preciso mais organizar ela. Porque ela tem os perrenguezinhos que acontecem normal da empresa e tal, mas a minha marcenaria tá de boa. Eu tô entregando no prazo, não tem problema nenhum, tenho a produção bem, eu tô conseguindo fazer venda, eu não preciso de você, tecnicamente dizendo. Tá tudo ok. E eu te entendo, marceneiro. Às vezes acontecem uns perrengues na produção, na nossa empresa, de vez em quando dá alguns probleminhas, mas a gente sempre vai ajustando eles. Mas não precisar de organização, achar que a gente não precisa melhorar a organização da nossa empresa, é um problema muito grande, marceneiro. Porque até quando você vai conseguir tocar a sua empresa e ir tocando a sua marcenaria com esses perrenguezinhos, sem saber qual é o problema, a origem do problema? É como se fosse uma ferida quando a gente faz um machucado, né? Se a gente não vai lá e cicatriza ela, quando a gente fica com aquela casquinha, a gente começa a cutucar a casquinha ali do nosso machucado e ela não sente mais a dor, né? Então acaba sempre tendo aquele perrenguezinho, então não dói mais em nós, né? Sempre dá um problema na produção, sempre dá um problema na venda, mas é normal. Só que esse normal não pode ser normal na nossa empresa, porque isso pode gerar um problemão depois. Porque a gente não sabe por que está acontecendo aquele tipo de probleminha para gerar um problema gigante. E a gente pensa, mas eu já organizei minha empresa e tal, já tá tudo ok. De novo, marceneiro, só porque você fez isso lá em 2019, deu a geralzona, deixou tudo organizadinha, agora eu não preciso mais mexer na minha empresa. Não, marceneiro, a gente precisa estar sempre de olho, é uma coisa que a gente precisa sempre estar vendo o que precisa melhorar e tem que ser constantemente para fazer isso. E não é uma coisa que do tipo, mas então vou ter que ser um cara chato, vou ter que estar o tempo todo em cima de tudo. Não, marceneiro, a gente precisa saber o que está acontecendo na nossa empresa para depois a gente poder delegar outras pessoas para fazer isso. Então por isso que é muito importante nós estarmos na administração do negócio. Nós sermos, como se diz, o comandante do navio. A gente precisa estar na direção do negócio. Porque se a gente só colocar as pessoas para trabalhar e achar que vai ter que ficar na praia de folga, de boa, aí é outro esquema. Você tem que ser um CEO, um gerente, um da Amazon, um dono da empresa e colocar milhares de pessoas embaixo de você para administrar o negócio. Mas enquanto nós estamos tocando nossa marcenaria, que nós estamos cabeando ela, estamos ali na frente dela, nós precisamos estar nas rédeas, no manche ali, dominando o negócio. E a organização ela é fundamental e a gente precisa sempre estar de olho nisso. Por isso, nós precisamos achar esses possíveis pontos cegos. Porque é isso que a gente está vendo aqui. Porque se a tua marcenaria está indo tudo muito bem, tem venda, tem produção, show! Só que esses pontos cegos que podem acontecer ou estão acontecendo, que talvez você nem sabe que está acontecendo, é que a gente precisa tampar e revisar eles. Ok, marceneiro? Então, dito isso, o que a gente precisa, por que a gente precisa ver tudo isso? Mas antes eu quero que você veja um dos pontos cegos que você não pode ter, que é pagar muito caro em ferragem e acessório, né, marceneiro? Pelo amor de Deus, né? Então a UD, o nosso patrocinador aqui do vídeo, ele tem preço muito bom nos materiais, mas melhor do que isso, a qualidade, que você agrega muito aos seus projetos. Dá uma olhadinha no material que eles têm para oferecer para você, dono de marcenaria. Com cada vez mais ferragens e acessórios no mercado, só uma especialista para dizer qual a melhor opção.
UD, a sua loja online especialista em ferragens e acessórios para móveis. As melhores opções para o seu projeto. Tire dúvidas com especialistas, compre online e receba onde estiver. Você mais UD, especialistas em realizar projetos únicos. Show de bola, marceneiro. Muito bom isso, né? Então, olha só, marceneiro, vamos dizer que você vai querer fazer o final, o balanço final aí da sua marcenaria do mês, e aí você vai fazer as contas. Aí você está lá fazendo, no mês de janeiro faturei 20 mil, no mês de fevereiro faturei 20 mil, e aí depois no mês de março faturei 40 mil. E aí você olha assim, caramba, o que aconteceu? Eu nem sei como é que eu consegui dobrar o faturamento da minha empresa. 2 vezes mais de um mês para o outro. Estava produzindo normal, a mesma coisa e tudo mais. Consegui dobrar sem saber o que aconteceu. Vamos ser sinceros, né, marceneiro? Isso não vai acontecer. Se você acha que de um mês para o outro você vai dobrar o faturamento sem saber o que aconteceu, um mês vendeu bem, legal, mas não acontece isso todo mês. Opa, então mês que vem então eu vou faturar 80 já que eu fiz aqui, então eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu fiz no mês de março para faturar o dobro. Não vai acontecer. Marceneiro, se você está continuando fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, esperando que mês que vem você tenha resultados melhores, não vai acontecer. Por isso que nós precisamos nos movimentar, precisamos tomar a atitude de fazer, sair da nossa zona de conforto, colocar nossa cara a tapa, ir a jogo, para que nós possamos ter resultados diferentes. Porque se a gente tem as mesmas atitudes sempre, nós não podemos esperar resultados diferentes. Ou seja, atitudes medianas resultam em resultados medianos. Agora, se a gente quer um resultado melhor, a gente precisa tomar a atitude de se movimentar. E não é só vender. Então eu tenho que sair e vender mais, vender. Não é a venda, marceneiro. É a parte da nossa marcenaria. A venda é importante, precisamos de venda. Mas nós precisamos que a nossa marcenaria esteja produzindo e entregando todo aquele material tão bem quanto a venda que a gente está fazendo. Porque não adianta a gente captar muita venda e não conseguir entregar isso. Já falo várias vezes disso. Por isso, marceneiro, que nós precisamos estar com a nossa empresa muito bem organizada para não ter furo. Porque quando ela tem furo, você pode ter muita venda, pode ter muito faturamento, mas a hora que tem um furo, é igual um cano furado. Ele pode ser só um pinguinho, mas a fatura da água vai ser muito mais cara do que você está ali usando aquela água. Porque você não sabe de onde está saindo aquele furo. E é esse furo que a gente tem que achar. E quando a gente se move, sabe, abre a nossa mente, olha, eu preciso ficar de olho nisso ou naquilo, olha, o Vitor Hugo já falou isso nos vídeos dele, vou ficar mais de olho nisso para ver se não é isso que está acontecendo, a gente vai em campo e coloca para ganhar. É que nem a gente está passando agora na época que talvez você está assistindo esse vídeo aqui, passou a Copa, ou está acontecendo a Copa, né? E a gente está acompanhando os jogos, aí muita gente gosta muito do futebol, acompanha os jogos, e a gente tá vendo muita zebra acontecendo, né? Times grandes sendo eliminados, perdendo para outros times que pareciam ser fracos. Mas será que aquele time que é grande, ele tava com a ideia de que aquele time era fraco? Que aquele time que ele ia competir, ele era fraco e ia ser fácil, nós vamos atropelar eles porque já passamos por um outro grande. Então aquele time lá vai ser fichinha, eu não preciso mexer nada na minha estratégia, é só chegar e ganhar. Será que ele não foi com essa ideia e foi lá e acabou perdendo? Por isso, marceneiro, é muito parecido com a sua empresa. Você não pode ir com a ideia de que o seu concorrente, para mim, eu estou sempre fazendo a mesma coisa, estou vendendo bem e ele nunca vai crescer. Aí o meu concorrente nunca vai subir de nível. Tome cuidado, marceneiro, porque se você continuar sempre na mesma coisa, fazendo sempre o que sempre faz, e o outro lá está crescendo, está aprendendo, está estudando, está aplicando vários conhecimentos na empresa dele, uma hora ele vai passar a você. E a empresa que parecia ser pequena vai ser o concorrente mais forte e você vai acabar perdendo o mercado para aquele outro cliente. Você não precisa ter medo deles. Se você estiver parado, aí você tem que ter medo. Então, cresça junto com as empresas, mas não fique estagnado. E uma das coisas que a gente não pode ficar estagnado, parado aí, é estar sempre estudando a nossa empresa. Não precisa estar estudando, fazendo faculdade, conhecimento, é bom. Mas você precisa estar entendendo o que está acontecendo na sua empresa. Se você não entende o que está acontecendo na sua empresa, quem dirá as pessoas que trabalham aí? Se você trabalha sozinho, beleza, mas é ruim também. Mas imagina você estar aí com funcionários e você não entende a empresa, imagine seus funcionários, o pessoal que administra, que ajuda no escritório, os marceneiros que trabalham para você. Por isso é muito importante você entender ela para você poder crescer
e você saber onde poder crescer. Às vezes você está querendo crescer em venda, mas você não consegue produzir. Aí você quer crescer em produção, mas você não consegue vender. Por isso é importante você organizar e gerenciar bem ali dentro da sua empresa. Você aprender o que está acontecendo ali dentro. E não adianta dizer que, mas lá em 2019 eu já fiz uma geralzona, organizei tudo na minha empresa, tá tudo organizadinha, tem várias pastinhas. Marceneiro, organização da empresa, ela é constante. Ela não precisa ser uma coisa chata que você precisa estar em cima ali do computador, de livros e cheio de coisa. Não. É uma coisa que você precisa estar sempre analisando e afinando. Faca de cozinha, olha outro exemplo. Você está ali cortando a carne, cortando cebola, não corta mais aquela faca. O que você faz? Você vai lá e compra outra faca? Ou você pega e simplesmente continua usando aquela faca ruim? O que acontece? Você pode até continuar usando aquela faca ruim, que não corta, só que você vai demorar mais. O que você faz? Você afia ela, você afia a faca, deixa ela tinindo. Pô, fica fácil de cortar cebola, cortar a carne, fica mais rápido, produz melhor. De novo a marcenaria. Quando você afia a sua empresa, ela vai crescer e vai produzir melhor. Então é por isso que é tão importante, marceneiro. Não adianta a gente querer achar fora os problemas ou culpar questões externas de que a minha empresa não está produzindo ou não está vendendo, sendo que o problema é dentro. Por isso que eu tô falando tanto isso, pegando tanto nessa tecla da decisão. E marceneiro, como é que a gente faz isso, né? O que a gente tem que entender, por que é tão importante a gente ver isso? Porque a gente precisa, marceneiro, pensar que eu uso a expressão marceneiro, mas eu falo dono da marcenaria. Você é o dono do negócio, o chefe. E quando a gente fala que você é o dono, tudo o que acontece dentro da sua empresa, você precisa saber. Tem que passar por você. Ah, mas Vitor, então quer dizer que eu vou ter que saber de tudo, que coisa chata, porque eu não posso delegar tarefas, que eu não posso falar isso. Não. Você precisa estar ciente do que está acontecendo. É diferente de você ser um ditador da empresa. Faça isso, faça aquilo, eu vou fazer. Não. É, por exemplo, uma comunidade organizada. Você delega tarefas para as pessoas fazerem e elas te retornam os resultados. Você, se for um pequeno empresário aí com uma empresa que não tenha tantos funcionários, aí até no máximo 10 pessoas, você não precisa ficar o tempo todo mandando as pessoas fazerem as coisas. Você não precisa falar para o teu funcionário monte a gaveta, monte isso, monte aquilo. Ele sabe quando você delega uma tarefa. Agora, você tem um marceneiro aí de confiança. E aí você chega lá, não, eu confio nele, ó, tá aqui o projeto, se vira. Vai lá, compra as coisas. Não, não, quer uma corrediça, uma dobradiça? Não, vai lá, eu compro, eu confio nele, trabalhei a vida inteira. Nem sei o que está acontecendo lá, ele produz tudo sozinho. Isso é perigoso. Você não estar ciente do que está sendo produzido. E é diferente de você o mandão de ficar ali, por que é isso, por que aquilo? Não é o ficar duvidando dele. É você estar ciente de como ele está produzindo o móvel. Quando você faz isso, que você está ciente, que você tem um controle do que está acontecendo, você economiza na sua empresa, porque você sabe por que está sendo gasto aquilo, você vê o lucro sendo girado, evita desperdício e você cria responsabilidade na sua empresa, porque você é o dono dela. Agora, você largar na mão das pessoas e elas acharem que tem que ser feito, elas vão fazer do jeito que elas acham certo. E elas acham que o jeito que está fazendo é certo, mas está sendo errado. Porque ela não é o dono da empresa, ela não vê o quanto você tem de gasto, o quanto que você tem de perca aí dentro, o quanto você está nos corres. A pessoa que está ali produzindo, às vezes, um funcionário ou uma pessoa, ela não vê que você está o tempo todo correndo atrás de cliente, vindo aquilo lá, ele só vê você vindo, indo e saindo e tipo, mas ele não trabalha? Não é assim, né, marceneiro? A gente sabe que a gente tem muita correria, muito gasto e tem muita perca. E se você trabalha sozinho, só você aí dentro, é a mesma coisa. Você aí está trabalhando, produzindo, às vezes tem que fazer um monte de correria, né? Você tem os seus gastos, tem as suas percas invisíveis que ninguém vê. Mas você precisa saber aonde está indo essas percas. E por isso que existe o famoso controle de entrada e saída e tipo um estoque, mesmo que seja de combustível. Você sabe o quanto está controlando essas saídas, quanto está controlando o que está saindo tudo de corrediça, de ferragem, etc. Essa é a ideia, marceneiro. Você ser o dono, saber o que está acontecendo dentro da sua empresa para você ter um controle. Quando você perde o controle, o que acontece? Acidente, né? É igual um veículo, você está dirigindo e você, sem querer, tocou o celular e você dá uma desviada, é perigoso.
Você pode sofrer um acidente, pode ser muito grave. Quando você perde o controle da sua empresa, pode acontecer um acidente muito grave na sua empresa. Sabe por que eu falo isso, marceneiro? Olha só a história que eu recebi essa semana, né? A gente estava conversando com o marceneiro e ele falando o que aconteceu na empresa dele. Por algumas pequenas falhas de comunicação, de controle e confiar nas pessoas erradas, ele acabou tomando um baita prejuízo dos marceneiros. Alguns acabaram desviando o material da empresa dele, algumas pessoas que ele confiava tiraram, roubaram dele. E olha só, marceneiro, nós não estamos livres disso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Já aconteceu com nós uma vez de a gente ser ludibriado, né? Como diz, passaram a perna em nós por causa de um marceneiro que a gente confiava muito, né? Ele tentou desviar material de nós. Por quê? Não é por má administração. Não é só por a pessoa não ter conhecimento, por ser uma pessoa que não, ela é boba. Não. Estamos todos sujeitos a isso. E eu entendo muito bem isso. Quem é que não está sujeito a ser assaltado hoje, aí tá andando na rua? O cara é bobão, foi assaltado na rua. Não, o cara te aponta uma arma na cabeça, vai fazer o quê? A mesma coisa pode acontecer dentro da nossa empresa e a gente não está percebendo. Por isso, quando a gente faz um controle, a gente sabe o que está acontecendo, as pessoas estão nos reportando as informações dentro da empresa, a gente sabe quando uma coisa está certa ou não, quando uma coisa está errada ou não. Por isso é muito importante você ser dono, ter uma comunicação muito boa com as pessoas embaixo da sua empresa, para você estar no controle dela. Quando você está no controle do negócio, mesmo que você não precise estar lá dentro produzindo, você está com a sua empresa fluindo, sem ter furos ou problemas muito grandes. Ficou bem claro isso, marceneiro? Você ser dono e estar no controle é diferente de você ser dono e ser um ditador da empresa, que as pessoas não suportam, que é o chefe chato, que só fica pegando no pé. Não, você é aquele cara que, o cara é gente boa, fica informado e tal. Você tem que estar informado da situação. É muito importante isso dentro da empresa. Por isso, marceneiro, fica aqui sempre o meu alerta. Você, como dono da empresa, você confia, mas eu tenho um marceneiro que eu confio há anos, é minha família, que o cara eu considero como da família. Tome muito cuidado. Confie em você e olha lá ainda, né? Em você mesmo, nos seus filhos aí que trabalham com você, ou na sua esposa, né? Uma pessoa que você tá ali, que está há muitos anos. Confie mais nessa pessoa, mas tenha uma boa comunicação. É como uma empresa muito grande. Desculpa. É como uma empresa muito grande, eles têm o que embaixo da administração deles? Eles têm lá o dono, só que embaixo deles eles têm várias pessoas no administrativo. Só que você acha que a pessoa que cuida lá do dinheiro, que cuida das vendas, eles simplesmente vão lá e compram as coisas que eles querem? Eles têm que informar sempre o dono fazendo auditorias. Eles têm que informar as vendas, a quantidade de vendas, tem que informar o dono quantas vendas fizeram. O dono fica só lá no escritório, né? Fica lá só administrando, vendo os números crescer. Mas tu acha que, poxa, o cara lá gastou 100 mil reais lá em compra de material e insumo para a empresa. Tu acha que isso aí simplesmente saiu da conta sem o dono saber? Não, ele precisa saber. A mesma coisa é, quanto que foi gasto lá? Foi comprado cafezinho para a empresa. Legal, é um benefício que eles fornecem para a empresa. É o cafezinho da empresa. Mas tu acha que foi lá comprado 50 mil sacos de café lá e o chefe não ficou sabendo? Só se tiver vendo um desvio aqui e aí venderam lá 20 mil café lá, sumiu. Tá tendo um caixa 2 dentro da empresa. Isso aqui é o que não pode acontecer aí dentro da sua empresa, mesmo que você trabalhe apenas com uma pessoa. E como é que isso acontece, Vitor? Será que isso acontece? Marceneiro, acontece. Porque quando você não tem o controle, vou deixar bem aqui, ó, isso pode acontecer facilmente. Mas Vitor, então eu vou ter que ser chato, vou ter que perguntar lá pro meu marceneiro quantas corrediças ele tá usando, quantas dobradiças? Não. Isso aqui, marceneiro, você pode ser muito bem um dono muito legal quando você faz isso. Sabe por quê? Porque isso vai te proteger e vai criar autoridade e ainda vai te criar mais amizade com o seu marceneiro ali, com o seu funcionário. Porque você não precisa chegar e dizer pra ele assim, quantas corrediças faz nessa cozinha aí? Por que tá fazendo isso? Por que tá demorando demais? Não precisa ser assim, marceneiro. Você precisa controlar o quanto tá gastando. E quem é que passa o projeto para o marceneiro? Não é o dono? Não é ele que dá a venda? Não é ele que dá o projeto? Não é você que faz toda essa assessoria? Então quando você estiver lá conversando com o seu funcionário, não custa você acompanhar o projeto? Então acompanhe o projeto
do seu funcionário, se você está trabalhando com ele. Está ali trabalhando com ele? Faça um acompanhamento. Olha, esse aqui é o projeto. Não simplesmente, ó, tá aqui o projeto, se vira. Não, esse aqui é o projeto, então eu vou pegar aqui, ó, vamos ver quanto que vai de material aí, vai dar mais ou menos quanto? Ah, vai umas 2 chapas, fiz aqui o plano de corte, vai umas 2 chapas e meia, vai umas 8 corrediças, legal, beleza, então eu vou lá comprar e vou te dar as 8 corrediças, dobradiças, quanto que vai mais ou menos? Legal. Quanto tempo mais ou menos? Ah, vai uma semana de trabalho. Uma semana para fazer? Beleza. Ô, legal. Tá entendendo? Você tá no controle da situação. E você não precisa ficar o tempo todo em cima dele ali olhando, por que não tá cortando? Poxa, ninguém fica ali 2, 3, 4 horas produzindo, se matando, trabalhar. Mas uma coisa é diferente de você ficar ali trabalhando e ficar aí enrolando. Então você começa a ter o controle da situação. E mesmo que você trabalhe sozinho, é a mesma coisa. Não adianta nada você estar ali trabalhando sozinho e você tá lá produzindo, etc. E tá lá cortando e erra projeto e gasta material à toa. Aí você vai lá e tá produzindo e falta material e aí você tem que sair para comprar ele, porque quando você vai lá ver não tem, porque você não tem o controle, porque você não sabia o que estava entrando e saindo. Então você precisa estar de olho nisso para você não acabar tendo problema. Mesmo que você tenha apenas um funcionário. Porque confiança, marceneiro, hoje é muito difícil. E eu não estou dizendo aqui para você não confiar em mais ninguém. Ah, eu não vou confiar mais em marceneiro, não vou ficar de olho, agora eu tô com medo porque isso aqui... Não. Você precisa confiar, mas você precisa estar ciente do que está acontecendo para não ter um problemão, uma bomba, até mesmo roubos dentro da empresa. Às vezes acontece de desviarem materiais dentro da empresa e você nem está percebendo. E como é que eu faço tudo isso, Vitor? Como é que eu faço para ficar ligado então? Como é que eu faço para não ser um cara chato, um chefe chato que fica controlando tudo? Ou às vezes no trabalho, meu Deus, tem que controlar tudo, agora socorro. Vamos com calma, vamos, como diz o Jason, vamos por partes. Vamos ver como é que você, dono de marcenaria, pode ser um excelente chefe, o cara legal, sem ser chato e ainda assim tá no controle do negócio todo. Lembrando, você é um dono e você precisa estar no controle. Então, 2 coisas que nós temos que ter em mente. Você precisa ter comunicação com as partes envolvidas, todas elas, e você precisa estar ciente, nem sei como é que é, ciente do que está acontecendo. Ciente. Ou seja, você precisa estar com consciência do que está acontecendo. Se houve uma venda, se houve uma produção, se houve um erro, se houve uma falta, ou se está dando tudo certo, que também é bom. Ah, deu a entrega, tudo ok, não deu problema na entrega. Você precisa estar ciente do que está acontecendo. E isso, quem vai informar esse controle, são as pessoas que trabalham para você ou você mesmo. Então funciona a mesma coisa que você tenha 2, 3 funcionários ou sozinho. É a mesma ideia. Só que quando você tem comunicação com essas partes, é mais fácil você até mesmo contratar outras pessoas para você delegar essas tarefas. Então por isso que é muito importante, mesmo que você trabalhe sozinho, você ser o dono da empresa e continuar no controle. Porque mesmo trabalhando sozinho a gente perde o controle às vezes, marceneiro. Então fica ligado. Então quando você tem uma comunicação, vamos começar pela parte do escritório. O escritório é a parte onde nós temos uma veia muito, muito importante. Que nós fazemos as vendas, os atendimentos ao cliente, atendimento ao cliente, os contratos, né, que a gente fecha. Então a gente tem veias muito importantes dentro do escritório. Se tem alguém que administra isso, que faz isso para você, ou você faça, por exemplo, sua esposa, seu filho, ou às vezes você colocou alguma secretária, alguém que faça isso, é muito importante você ter uma comunicação muito boa. Sempre peça para as pessoas que estão ali, ou tenha em mente como é que foi o atendimento. Eles chamam muito de debriefing, é uma palavra em inglês que é tipo assim, você fazer o feedback, dizer como é que aconteceu, como é que está funcionando, se está tudo indo tudo bem, essa comunicação. Então você sempre pergunta, como é que foi o atendimento do cliente? Se é a pessoa que foi lá, né? Será que foi bem? Será que eu atendi bem? Será que ele gostou? Será que eu falei alguma coisa que ele não gostou? Será que tá tudo ok? Será que eu preciso melhorar alguma coisa? Será que eu tenho que melhorar alguma coisa? Puxa, eu falei alguma besteira lá pro cliente que ele não gostou e que não quis retornar minha ligação? Você precisa saber disso, para você e a pessoa que está te atendendo. Como é que foi a venda? Será que eu pedi muito desconto? Será que eu tive que dar muito desconto pro cliente? Será que o cliente ali, o preço está muito fora do mercado? Será que eu preciso organizar melhor o atendimento, o meu próprio escritório físico, a apresentação do projeto? Como é que foi tudo isso?
E esses tipos de coisas você tem que ir se perguntando e perguntando para a pessoa que está fazendo essa venda. Às vezes tem um projetista, né? Como é que foi lá no projeto? Lá deu tudo certo? Deu algum problema? O cliente gostou, não gostou? Ele entendeu o projeto? Você precisa ter esse tipo de comunicação. No contrato, faltou alguma coisa no contrato? Deu algum problema na execução do projeto durante a produção que não estava no contrato? Será que eu fiz um contrato lá e o contrato faltou alguma coisa? Deu algum problema? Será que preciso acrescentar alguma coisa? Esses tipos de pergunta você tem que ir se fazendo, se você trabalha sozinho, e para as pessoas que executam isso. Porque a gente trabalha aqui, eu falo isso, marceneiro, porque a gente trabalha em família. Então a gente tem que fazer essa pergunta para nós mesmos, porque às vezes a gente faz esse atendimento, e quando acontece algum problema, a gente tem que recomunicar a pessoa que estava trabalhando lá. Principalmente meu irmão, que ele faz o contrato, ele fazia os contratos, e aí eu perguntava e mostrava para ele, olha, deu problema aqui na execução do projeto porque não estava no contrato. Para o nosso projetista, que a gente tem um outro projetista, a gente comunicava para ele, olha, não faça mais esse tipo de projeto porque isso aqui não combina com a produção. Não dá certo para fazer esse tipo de porta. Esse tamanho de porta fica muito grande, dá problema. Esse tipo de porta correr é muito pequeno. Eu ia falando para ele e ele começou a adaptar os projetos. Começou a diminuir problemas dos projetos. Começou a diminuir erros nos projetos. Aí aconteceu menos erros nos projetos, a produção foi melhor. Os contratos tiveram menos erros, tive menos problemas com os clientes. Então começava a ter menos erros no pós-venda. Aí tipo entregou, tem que consertar uma coisinha porque não estava no contrato ou faltou porque a gente não viu no projeto. Começou a diminuir esses problemas, começou a agilizar a produção. Eu comecei a estar no controle da situação. Começou a ter menos problema, começou a acelerar as entregas e eu comecei a melhorar elas. Tá entendendo, marceneiro? Isso aqui apenas organizando e eu tendo o controle do meu escritório. E quem tem que ter isso na mente? É você. Lembra? Resultados medianos, atitudes medianas dão resultados medianos. Se eu quero ter um resultado acima da média, então eu preciso estar sempre analisando isso. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, marceneiro, que você precisa sempre estar de olho nisso. Não é uma coisa que, eu já consegui, o meu contrato está perfeitinho, nunca mais vou mexer. Não. Toda venda que você fizer, todo projeto que você entregar, tudo que acontecer, você tem que rever e analisar se deu tudo ok. Se não deu um probleminha, não deu um ponto cego, uma feridinha lá que você está cicatrizando e você não está querendo mexer, e aí vai começar a dar problema no futuro. E quando der um problemão, aquele lá que pegar um cliente bem chato, aquele que vai querer te processar e fazer o escambau, aí que você vai, puxa, por que eu não mexi lá atrás? O Vitor falou pra mim e eu não quis fazer. Então, marceneiro, tô aqui te avisando, tô te alertando para você não ter esse tipo de problema. Essa é a parte do escritório que eu tô querendo mencionar bastante. Vou apagar aqui para colocar a parte da produção. A produção. Essa parte do escritório que você pode ficar atento. Tem várias outras coisas ainda que podem se ficar atento, que talvez você lembre, marceneiro, mas isso aqui é uma base para você já tendo uma noção do que você fazer, isso já pode ir aplicando. Saiu aqui desse vídeo, marceneiro, já vai dar uma olhadinha no seu escritório, como é que ele está indo, se está tudo ok ou não, entende? E você já vai vendo outras coisas que pode estar acontecendo, que pode estar dando problema, que às vezes é diferente da minha realidade, a sua, da sua marcenaria, né? A minha trabalha em família, não tem funcionário, mas você talvez tenha 1 ou 2 funcionários, e aí você percebe que pode estar melhorando isso. É uma base, marceneiro. O importante é a questão do controle. E a produção. O que pode estar acontecendo na produção para você não perder o controle dela, para você não afetar suas entregas? Na produção você precisa estar ciente do projeto, de como ele está sendo executado. Você tem a parte dos materiais para evitar perca. E a questão do tempo de produção. Tempo de produção. Quando o projeto vem lá do seu arquiteto, ou que você entrega para o seu, ou você mesmo faz, sei lá, você pega esse projeto e vai passar para o seu funcionário, ou você mesmo vai executar, será que esse projeto ele tem erros? Será que ele não está vindo com muito erro, vem totalmente fora, foi apresentado para o cliente de um jeito e quando você vai executar não dá para executar porque às vezes tem uma porta de 1 metro por 50 assim, tem que colocar, poxa, não dá para fazer com uma porta muito grande uma dobradiça dessa. Quem que tem que fazer essa alteração? É lá no projetista, é aquela comunicação, você precisa comunicar ele, olha, não dá para fazer esse tipo, às vezes a gente tem que ensinar o projetista, o arquiteto, né, que não dá para fazer certo tipo de coisa porque na ideia deles é legal, é bonito, mas não funciona. Então, o projeto está vindo com um problema, será que é isso que está atrasando a produção? Os projetos vêm com erro, ou às vezes o projeto vem faltando medida, ou com medidas erradas.
Será que eu consigo fazer alguma alteração? Será que o meu marceneiro, ele entende o projeto? Ele consegue bater o olho e executar um projeto? Porque às vezes tem marceneiro que tem dificuldade, né? Tá começando, ou às vezes não entende direito algum tipo, algum estilo de produção que você tá querendo fazer. Às vezes a gente tem que ensinar, né, um funcionário, um ajudante que está começando, tem que ensinar o projeto. Não podemos deduzir que ele vai bater o olho e vai simplesmente sair executando. Tem marceneiro que são exímios, saem executando, fazem do jeito deles. Agora, outra coisa também é recíproco, né? Você precisa saber se o teu marceneiro vai executar o projeto que você também tem na mente. Eu acho que o seu marceneiro ou você ainda não conseguem ler mentes. Então você tem que falar para ele, ó, eu quero desse jeito, não do jeito que você é acostumado a fazer. Se você quer algo diferente. Que nem, por exemplo, marceneiro acostumado a fazer os móveis embutidos nos 4 lados do móvel. Aí, às vezes, ele está aí na sua marcenaria, acostumado a fazer isso, ou ele se mudou há pouco tempo, você contratou há pouco tempo, e aí você diz para ele, ó, eu não faço desse jeito, eu só engrosso nas laterais. É uma questão minha, é minha produção, meu cliente faz desse jeito, sei lá, é o seu jeito. Mas você precisa falar para ele, porque senão o que ele vai fazer? Ele não vai continuar fazendo, ele não vai fazer do jeito que você faz, ele vai fazer do jeito que embute os 4 lados. Por isso, você precisa falar qual é o jeito certo que você quer que seja executado. Se é um jeito que economize material, se é um jeito que faça mais bonito, que seja mais caro, não importa. O importante é você estar no controle e você mostrar para ele qual é o jeito certo, para daí não ter problema. Porque você acha, poxa, mas ele não faz do jeito certo. Mas será que você falou qual é o jeito certo? Aí, quando você tem uma boa comunicação e você explica para ele, você está no controle do projeto. Outra coisa, os materiais. Essa parte é muito importante, porque quando você está no controle, você passa o projeto para ele, vamos ser sinceros, você que é dono de marcenaria, você sabe de marcenaria, você sabe quanto vai de corrediça e dobradiça só olhando o projeto, né? Se você vê 4 gavetas com mais 4 portas, você vai 4 corrediça, 4 portas, vai 2 dobradiça para cada, vai 8. Vai 8 dobradiça, né? Então você já tem noção de quanto vai de material. Aí chega lá você marceneiro, larga a mão do seu marceneiro e tipo, não, compra aí umas 12, 13 dobradiças para garantir. E aí de repente some aquelas dobradiças. Não, que umas estragaram, não sei o quê. Marceneiro, a gente precisa ficar esperto nessas situações. Porque a gente acha que tá indo certos materiais e não vai tudo aquilo tipo de material. Tá estragando? Será que é o problema do material? O que tá acontecendo? Precisa ficar esperto. E às vezes você precisa até mesmo ficar no controle para saber quanto que tá indo ou não de material. Às vezes você deixa uma caixa com 50 dobradiças lá dentro da marcenaria e eles vão usando, quando vê, ô Rebelato, faltou dobradiça, tem que comprar. Pô, como assim? Por que não falou antes? Agora tem que sair correndo, pagar mais caro, o representante lá não tem a dobradiça, tá em falta. Por isso é importante você ter o controle do seu estoque de materiais. Para você poder comprar antes. Tá acabando. Aí fala pro teu funcionário. Quando tiver acabando, tipo, faltando umas 10, 20, aí tu já me avisa para eu comprar mais num preço melhor. Comprar lá da UD, que eles pagam, a gente compra barato lá a corrediça, então eu preciso comprar, encomendar pelo menos uns 3, 4 dias de antecedência. Não vai falar em cima da hora. Aí você vai lá, você compra esse material mais barato, porque você sabe que você tem no controle. E você não está sendo chato com o seu funcionário. Fica de olho aí, porque senão estão roubando dobradiça. Não, ele vai ficar, não, é porque ele tem um controle, porque daí ele tem que comprar mais barato. Às vezes está faltando algum material, então precisa ser comprado com antecedência. Entendeu? Você consegue fazer o controle do material de estoque. Não tem perigo de você faltar com confiança do seu funcionário, que fica aquela coisa chata, né? Será que tá me roubando? Não, não, né? Confia nele. Ele sabe também que você vai ter um controle de estoque, te protege porque você vai economizar e você vai conseguir fazer em tempo, né? Porque daí não vai ficar aquele atraso, aquela enrolação, aquelas coisas tudo. Faltou material, sai aquela correria. Entendeu, marceneiro? Você fica no controle do negócio e você consegue ter uma boa produção sem faltar com material. A mesma coisa com essa questão de controle de material é o tempo de produção. E isso aqui é tão importante quanto, porque cada um tem o seu tempo de produção. Às vezes eu levo um dia para fazer um banheiro, mas tem outro marceneiro que leva 2, 3 dias. Às vezes eu levo 3 dias e ele leva 1 dia. Cada um tem o seu tempo de produção. Mas você precisa saber quanto tempo está levando esse tempo de produção do seu marceneiro ou do seu tempo. Mas vamos falar de um funcionário em específico.
Seu funcionário leva uma semana para fazer uma cozinha. Você nem sabe disso. Poxa, ele leva uma semana, mas você não sabe. Aí você vai lá, dá o projeto para a cozinha e leva uma semana. Aí dá 2 semanas depois, ele ainda está fazendo aquela cozinha. Ué, por que que ele demorou 2 semanas? Não sei. Ele demora, eu não sei quanto tempo ele demora. Agora, se você está no controle e você sabe que leva uma semana, tá na segunda semana, ué, o que está acontecendo? Será que ele está fazendo outra cozinha aí e eu não estou sabendo? Às vezes ele tá, hein? Às vezes ele tá fazendo outra cozinha no horário de tempo de trabalho, pode estar enrolando, matando tempo, desviando material porque você não sabe, mandando para fora, tá matando tempo, às vezes fazendo qualquer outra coisa, fazendo algum servicinho dele particular aí dentro da empresa, e não precisa estar montando toda a cozinha aí dentro, que pô, a gente vai ver, né, uma outra cozinha ali dentro, mas às vezes tá matando tempo, assistindo o jogo da Tunísia lá, que pelo amor de Deus, que ninguém tá acompanhando todos os jogos, mas às vezes tá aí matando tempo dentro da empresa, e você não está percebendo porque ele está matando esse tempo. Então, você não vai faltar confiança, colocar uma câmera de segurança aí dentro ou coisa do tipo, às vezes tem pessoas que tomam algumas atitudes mais drásticas, né? Mas você precisa estar controlando o tempo, porque aí você consegue não só controlar o que o seu funcionário faz, mas você consegue controlar o tempo do prazo que você vai dar para o seu cliente. Porque se você não sabe quanto tempo o seu marceneiro demora para fazer um móvel, como é que você vai fazer para dar um prazo para o seu cliente? Ah, o marceneiro ele demora uma semana. Aí vai lá, quando você dá o prazo do seu cliente lá, que você deu lá os 30 dias, ele demorou 2. Pronto, atrasou. Azedou com todas as suas entregas. Então você precisa saber que se o marceneiro leva 2 semanas, aí você dá o prazo maior. Conseguiu entender isso, marceneiro? O foco aqui é o controle. Você precisa estar no controle da situação. Não precisa ser um ditador, um chato, um controlador, mas é o controle ciente. Você precisa com a mente aberta, que você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa saber que, opa, está sendo produzido um móvel, beleza, eu mandei terceirizar uma peça, está vindo. O meu montador foi lá montar, legal. Eu fui fazer um atendimento e eu fui fazer no dia específico que eu já combinei. Eu estou aqui produzindo um móvel, mas eu estou ciente que, mesmo que eu estou trabalhando sozinho, eu estou aqui produzindo um móvel, mas eu estou ciente que tem material. Ah, eu fui lá pegar uma colinha, opa, tá quase acabando, eu estou ciente que eu vou ter que ligar lá para o fornecedor e trazer mais. Você precisa estar ciente. E se você tem falta de memória, poxa, mas eu não consigo fazer tudo sozinho, é muita coisa, eu não consigo lembrar. Não existe ferramenta melhor, que minha mãe sempre me falou, do que caneta e papel. Anote. Faça um quadro de anotações, pega um caderninho aí, ó, caderno de estoque. Quantas, ó? Tem 25 corrediça. Aí você vai lá, fiz um móvel, agora só tem 20 corrediça. Faz um estoque no caderninho, não precisa pagar um aplicativo, baixar aplicativo no celular. Tem aplicativo no celular, mas não precisa pagar um frente de caixa com estoque de materiais gigantesco, como tem os mercados que tem o estoque. Mas você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa estar no controle para você não perder tempo, você não jogar dinheiro fora e você não atrasar suas entregas. Só assim, marceneiro, com essa excelente organização dentro da empresa, que você vai conseguir produzir melhor e lucrar mais na sua empresa. Ok? Espero que tenha entendido e deixado bem claro isso para você, que eu tenho certeza que essas dicas, tudo que eu passei aqui para você, marceneiro, vai ajudar bastante a agregar valor aí à sua empresa, à sua marcenaria, porque eu quero ver você aí produzindo mais e melhor, sem dor de cabeça. Beleza, marceneiro? Muito obrigado por você ter assistido novamente. Não esquece de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal no YouTube, dê o seu comentário se você gostou ou não, se tem mais alguma coisa, alguma dica de vídeo que você quer que eu produza aqui para vocês, que eu estou aqui disposto a te ajudar. Um abraço e até a próxima.